Bom dia, hoje segunda-feira, são 8h10, estamos começando aqui, entrando já dentro do horário, para a gente bater um papinho logo cedo, para começar o dia e a semana de forma mais, acho que mais agradável, porque a gente começa a conversar, é muito bom. E eu estive pensando sobre o que nós vamos falar hoje. Eu reflito um pouquinho na hora que eu vou tomar um café, o que eu vou falar com os meus amigos. Então, hoje, eu pensei em continuar conversando sobre aquelas coisas que nós estávamos falando a semana passada, escolhas. Escolhas que nós fizemos para como que deve ser a Porta do Sol. Agora, aqui está entrando uma propaganda aqui, que eu estou tirando da minha tela. Toda hora entra uma propaganda aqui na tela, a gente tem que tirar. Então, obrigado por estar entrando agora no horário junto com a gente. Muito obrigado, queridos. Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Primeiro, vou contar uma historinha para vocês que eu escrevi num livro de instruções. Aqui no livro de instruções, aqui eu escrevi essa história que vocês podem ver. Ler. Acho que, não, esse aqui é 22 dicas. Onde está o livro de instruções? Está em outro lugar. Então, está no livro de instruções. Eu peguei o livro errado agora. Então, o livro de instruções, eu pus a primeira página, a história indígena sobre o conhecimento. Então, eu conheci, lá na Ilha do Bananal, os dois exemplos é sobre os índios da Ilha do Bananal que eu conheci. Eu conheci uma época, 2 vezes que eu estive lá, então eu fiquei lá quase uma semana cada vez que eu fui, então deu para conversar bastante com eles, eu fui bem focada nesse assunto. Então, uma delas foi sobre o suicídio. Então, nós estamos conversando sobre o término de uma tribo. Então, tinham 3 índios lá, Canoa, Javaé, que estavam em extinção, os 3 estavam em extinção. Na época eram 3 pessoas, hoje só tem 1. Eu falei, mas como vocês estão em extinção? Nós éramos uma tribo grande, agora nós estamos acabando. Eu falei, como estão acabando? Teve uma peste, uma doença, suicídio em massa, o que aconteceu? Eu falei assim, não, a gente... daí eles começaram a contar a história, que o pajé falou assim, que quando eles vissem uma árvore de laranja, que desse laranja e a laranja murchasse no pé, é porque a tribo deles ia acabar. E eles gravaram isso, foi um pajé lá no começo dos tempos. Então, eles moravam onde? Na Foz do Iguaçu, naquela região da Foz do Iguaçu. Então, eles foram, quando na época da 60, 70, que foram fazer aquela grande usina, então eles tiveram que deslocar as tribos de lá para construir a usina. Então, como não eram muitos, deve ser uns 300, 400 índios, assim, mais ou menos isso. E deslocaram intempestivamente, sem fazer nenhum estudo, nem de costume, nem de nada, nem conversar com eles, nem nada. Pegaram aqueles índios de lá e levaram para onde? Para o lugar mais seguro que tinha, mais distante na época, que foi a Ilha do Bananal. O estado de Tocantins nem existia ainda nessa época. Então, o que eles fizeram? Mandaram os índios para lá. Ok, resolvido o assunto, tá. Faz Itaipu. Pronto, faz Itaipu. Chegaram os índios lá, o que acontece? Lá na Ilha do Bananal, tem os javaé, eram canoas javaé, são os javaés, que são inimigo ancestral daqueles índios. Aí, puxa, os índios ficavam, então nós fomos levados já para o opositor branco, para o lugar dos nossos inimigos, o que vai ser da nossa vida? Aí eles sentam na beira do rio e tinha uma plantação de
de laranja, que existe até hoje. Eu vi essa plantação. Eles olharam para as laranjeiras e viram que as laranjas murchavam no pé, ninguém comia aquela laranja. Eles falaram, pronto, se concretizou o que o nosso pajé falou, então nós estamos em extinção. Lembra que eu falei das crenças? Então, as crenças têm um fator muito forte em cima das pessoas. E aí eles falaram assim, bem, acabou. Então, qual é a forma indígena de morrer? De acabar? É não passar seu conhecimento para o outro. Então, nasciam crianças, eles não passavam o conhecimento, não faziam as tatuagens ancestrais, não faziam os desenhos, não ensinavam os cantos, e deixavam que eles se misturassem com a nova tribo, que eram os inimigos dele, ou fossem, atravessassem o continente e fossem para as cidades. E deixassem de ser índio. Porque se não sabe o conhecimento, não respeita as tradições, não tem os cantos, não tem os hábitos, deixa de ser índio. E assim a tribo estava acabando. Quando eu cheguei lá, tinha 13. Essa é a forma que eles entendem de morrer. Eles não entendem assim, morrer se matando. Entendeu? Eu falei, nossa, que coisa impressionante. Fiquei impressionada com isso. Falei, olha, e para mim, quando nós fizemos o nosso livrinho de instrução, eu escrevi essa história lá. Que quando a gente não passa o conhecimento que a gente tem para os nossos filhos, a gente está fazendo com que a nossa civilização, o nosso conhecimento, a nossa família, entre em extinção. Então, essa criança que não recebeu o conhecimento de pai e mãe, ela vai adotar o conhecimento de alguma pessoa, de algum grupo, e vai chamar de sua família. Entendeu como é que faz? Então, eu fiquei muito impressionada com isso e eu observo, muitas vezes, os pais que não educam seus filhos. Não educam seus filhos, não ensinam os filhos a ter modos, a ter hábitos, até eu tenho vários exemplos assim que eu observo e às vezes eu não vou nem citar porque eu acho muito desagradável, mas que eu observo que os pais não ensinam seus filhos a se portar na mesa, ter educação, sentam com os pés sujos na parede da casa dos outros, fica tudo marcado, e acha isso normal, normal. E às vezes tem pessoas que falam, se você me ama, você me aceita assim. Então, sabe, não é a falta de educação, quando os pais não passam, não é, daí eu entendi também que não é que os pais não passam educação para os filhos, eles também não têm a educação suficiente para passar para os filhos. Porque não é toda a família que quer educar um filho para ser alguém importante na vida, para ser autossuficiente, para ser inteligente, para fazer coisas. Não, às vezes está educando para ser uma pessoa, né, que não precisa ter bons modos, que não precisa ser educado, que não precisa nada. Então, e é isso, é ser como nós, ser normal, ser assim, ficar à vontade. Então, e se você fala alguma coisa, você ofende a pessoa, e ela se magoa. Então, aí o índio também ele tem essa delicadeza. Como é que ele faz? Ele ensina como fazer na ancestralidade lá na Grécia e no Egito cantando. Então, põe os cantos para ensinar, ensina a forma de indireta, enfim, ensina pela arte, ensina pelo teatro, mas não existe ensino melhor, mais rápido e mais eficiente do que o ensino que o pai e a mãe passam pelos filhos através do exemplo. Falar, meu filho não consegue aprender. Ora, queridos, se você for eficiente, não tem como seu filho não aprender. Ele aprende. Ele aprende de ver você fazendo. De ver você fazendo. Ele aprende. A não ser que ele tenha algum problema que já você deve ficar alerta de ser aquém emocional ou intelectual, que não vai aprender mesmo, porque precisa de talvez uma escola, de uma coisa assim mais direcionada para a dificuldade mental que a criança tenha. Aí eu lamento profundamente.
Então, mas uma criança normal, com saúde normal, ela consegue aprender, se os pais ensinarem. A maioria dos pais não sabem e não ensinam. Então, mas o índio, ele não ensina o que ele sabe, ele ensina, desde que ele queira que a tribo dele permaneça viva no mundo. Então, se nós queremos que o nosso conhecimento fique vivo no mundo, nós devemos ensinar, nós devemos contar, nos comunicar. Então, a mesma tribo me ensinou outra coisa extremamente importante. Então, estávamos nós na oca ali conversando, e eu via que o Javael, o cacique que nos recebeu ali, fazia coisas, né? E os índios atendiam ele, chamavam para cá, para lá, mas ele nunca pedia nada para o Canoa Jaué, para aquele índio que era ancestralmente inimigo deles. Nunca pedia nada, nunca, nada, 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 nada. Eu falei assim, como é que é? Um dia perguntei para esse índio, né? Olha, outra vez vim tela aqui na anúncio aqui, que era como é que era viver no meio de inimigos e ter que viver ali. Porque outro inimigo branco fez com que ele ficasse ali, entendeu? Ele falou assim, não. É muito triste. Por quê? Eles me tratam muito bem. Eu não tenho, na forma dele falar, foi isso que ele disse. Eles não me tratam mal, eles não me castigam, não me pedem nada. A minha oca foi eles que fizeram, a minha comida é eles que fazem, tudo é eles. E eu só posso fazer uma coisa. Eu falei, o quê? Ajudar as mulheres a lavar panela no rio, só isso. Mais nada, eles não me deixam fazer nada. Eu falei, isso não é bom? Você não tem que fazer nada. Ele falou, não, isso é ruim. Porque não fazer nada é o tratamento que eles dão para o inimigo. Então, eles não aceitam nada. Nada. Nem que eu faça uma roça para eles. Esse é o pensamento do índio e do homem primitivo. Então, se você é inimigo, você não pode fazer nada. Então, eu achei muito interessante, muito xamânico esse ensinamento. Então, eu comecei a adotar isso, foi uma das opções que a gente fez dentro da Porta do Sol. Então, eu comecei a partir desse conhecimento que o índio me deu, a adotar essa prática também. Então, eu só peço favor, peço alguma coisa para pessoas amigas, pessoas legais que estão querendo ajudar. Quem não quer ajudar em nada, quem não se importa, a pessoa vai lá só porque vai, né? Fazer os seus trabalhos. Eu não peço nada. Então, quando eu começo a pedir, faz isso, faz aquilo, é porque a pessoa está dentro do grupo. É legal. Não pede nada, não pede nada. Então, eu entendo que a contrapartida também é verdadeira. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero agora cuidar de mim, sei que lá, eu quero fazer um trabalho e ficar quietinho num canto, significa, olha, eu não quero me misturar com vocês. Eu falo, tá bom. É esse o entendimento que a gente ancestral desta terra significa. Porque esse hábito de não aceitar nada das tribos de oposição é no território da América Latina inteira. Todos eles são assim. Todos eles fazem isso. E a única coisa que eles podem é lavar panela com as mulheres lá no Rio. Entendeu? Então, dentro de um trabalho xamânico, você ter trabalho, você fazer alguma coisa, é sinal de aceitação. Então, aceito que você faça alguma coisa. Quando não faz, não aceita. Quando esse procedimento e o outro de passar o conhecimento do estudo, em outras civilizações, não é a mesma coisa. Por exemplo, nossa, pega o livro que tem pó, dá nisso, estou ficando alérgica, gente. Olha que horror. Então, voltando. Então, o conhecimento é assim. Então, você
não ensina seu filho, significa que aquilo que você... Seu filho, eu falo, seu filho, seu sobrinho, seus parentes, as pessoas as crianças da sua relação, os que vieram depois de você, significa que você acha que não vale a pena ensinar o que você sabe, que aquilo que você sabe não presta, não, tem que morrer com você. Então, você vai deixar que ele aprenda as coisas do mundo. Então, tem até aquela propaganda que fala, eduque seu filho, senão o chefe do tráfico educa. Pega ele. E ele vai chamar o chefe do tráfico de pai e vai olhar com admiração para ele. Ou vai chamar qualquer um que faça um trabalho espiritual de pai e vai passar a respeitar como se fosse um pai, porque aqui ele está ensinando alguma coisa, não importa se é bom ou se é ruim. Entendeu? Então, porque ensinar, educar, dá trabalho. Mas se o que a sua civilização sabe, que o seu país sabe, que você tem, não vale a pena ser educado, não vale a pena. Então, é sinal que você se rendeu ao seu inimigo. Você aceitou a educação dele, o conhecimento e o hábito dele. Então, veja no Brasil, a gente não ensina bem português para os filhos, mas se preocupa em ensinar inglês. Isso é uma rendição cultural. Antigamente era francês. Então, porque o Brasil já veio daquele negócio, né, de invasão portuguesa, então já vinham os escravos que aprendiam a falar outras línguas, ficavam por um diminutivo em tudo, para falar tudo a pouco, para o patrão não entender, para o dono do escravo não entender, para o patrão não entender, para ele poder falar como ele queria, e nós aprendeu português. E agora nós estamos fazendo a mesma coisa. Eu vejo assim, quantas firmas existem em inglês, porque acho que é mais chique, não. Isso é rendição cultural. Mas fica aí a dica. Fora isso, os hábitos. A comida, nesses hábitos vai entrar comida, entra a cultura, entra a história de um povo, história de uma nação, como é que ela é passada para cá, para lá. Fora isso, entra mais outra coisa, ensinar o filho, o parente, aquele que mora na sua casa, a cooperar com a sua casa. Então, se você não deixa ele fazer nada, então você paga para alguém fazer, você trata seu filho como inimigo. Então, na cultura indígena, na cultura xamânica desse país que nós vivemos, aquele que não faz nada é o vencido, não é o vencedor. Então, a gente tem que resgatar esse conhecimento e começar a ajustar isso para os nossos hábitos, para a gente poder ir para frente. Então, eu percebo que a gente tem histórias muito bacanas e coisas bacanas para poder seguir. Existe uma ancestralidade indígena que ensina muita coisa. Um conhecimento que nos dá segurança para sermos melhor do que somos. Então, isso aí foi muito importante para mim, eu aplico isso na Porta do Sol e tenho aplicado até agora na Porta do Sol. Então, quando eu falo assim, olha, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, é aceitação, eu estou aceitando a pessoa. Quando não pede nada, não precisa, pode ficar tranquilo. Não é, eu não preciso fazer nada. Não, você não se integrou ainda. Você tem que se integrar. Como nós estamos no sistema urbano, eu não posso ser como o índio, né? Que vai lá e já faz você não. A pessoa tem que, pelo menos, dar uma dica que ela está disponível a ajudar. Geralmente a pessoa me dá dica ao contrário. Eu tenho ouvido isso muito frequentemente. Olha, hoje ou durante um tempo eu quero fazer uns trabalhinhos só para mim, quero ficar num cantinho quieto. Eu falei, tá bom.
Olha, triste, porque tá, a pessoa não pensa no coletivo, no esforço que aquele coletivo faz para que ela possa fazer esse trabalhinho quieto, mas e ela não vai fazer nenhum pro coletivo, não quer se integrar, está nos rejeitando, entendeu? Então eu ouço muito, pessoas às vezes falam assim, eu vou dar um tempo porque eu quero pensar em mim, eu preciso ficar sozinho. Então a pessoa se isola para não conviver. A pessoa se isola para não conviver. Então, isso é o caminho da extinção cultural de si mesmo, com a sua família, com seus amigos. Autoextinção. Então, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Não está se auto-extinguindo ao não querer fazer nada, não querer cooperar nem consigo, nem com a sua família, nem com o seu grupo, e não ensinar e nem querer aprender. Porque tem os mais velhos ensinam, os mais novos aprendem. E às vezes os mais novos também não querem aprender. Então, o mais novo não quer aprender significa, eu acho que o que você sabe, o que você viveu, não vale a pena. É essa a mensagem que ele está dando por trás disso. Ora, isso aí não, sabe, prefiro dos inimigos. Cultura dos inimigos é melhor que essa aí que você está vivendo, que você me pôs no mundo. E vai aprender outra cultura. E às vezes até sair do país, vai morar em outro lugar e achar que é lindo morar em outro lugar. Maravilhoso. Ele não quer, renuncia à cidadania. Então, pensar sobre isso, refletir sobre as nossas atitudes é extremamente importante, muito importante. Então, veja bem, ensinar os nossos hábitos. O que são os nossos hábitos? Nossos hábitos de tomar café, de almoçar, de jantar, de tratar as pessoas, nossas datas importantes, a história desse país, a história da nossa família, quem é nosso avô, quem é nosso pai, quem é nosso bisavô, o que eles fizeram, quem foram, onde moraram, quem são nossos amigos, nossos parentes, como é que é isso aí? Então, começa, olha, pronto, mais anúncio que vem na tela, de repente vem anúncio na tela. Então, começa por aí. Segundo, você pedir ajuda para os teus filhos dentro da sua casa. Meu filho, pega um copo d'água para teu pai, para tua mãe. Vem aqui, me ajuda aí. Você está integrando ele na sua vida doméstica. Quando o seu filho não faz nada, você está deixando ele de canto, ele de lado. Você está tratando como se ele não existisse naquele lugar. Não é que você está poupando. Não, você não está poupando. Você está evitando que ele influencie a tua casa. Então, ele não pode fazer nada. Você faz tudo para ele e ele não faz nada. Entendeu como é que é? É o contrário. Então, nós temos tido atitudes ao contrário. Essas coisas eu evito cometer na Porta do Sol, quanto grupo. Que a influência e a coisa é pequena, não é muita. Porque a gente se vê 2 vezes por semana, às vezes mais, quem vem na concentração. A nossa convivência não é tanto assim, mas o pouco que a gente passa e conta a história, dá para ir refletindo sobre isso. E a minha obrigação é resgatar esses conhecimentos ancestrais e passar. Repetindo, quando nós queremos que a nossa cultura, o nosso conhecimento exista e continue preservando, a gente ensina os filhos, aqueles que são mais jovens que a gente. Quando nós não ensinamos, nós estamos fazendo um suicídio cultural. Ponto. Segundo, quando nós pedimos ajuda dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo, dentro do nosso país, para ajudar a fazer as coisas, arrumar a casa, arrumar a cama, a receber uma visita, fazer parte da vida doméstica e da vida social daquela família, você está integrando aquele membro à família. Quando é aquele
que a criatura não faz nada, você não deixa fazer nada, você está desintegrando. Então, para ele se sentir útil fazendo alguma coisa, ele tem que ir em outro lugar, que não é a sua casa. Está entendendo o que acontece? Daí você perde. E aí chora. E não sabe por que aconteceu. Isso vale para marido, para mulher, para filho, para primo, para todo mundo. Para todo mundo. Eu lembro que, quando eu casei, a minha sogra me chamava muito para me ensinar a cozinhar. Me ensinar a fazer os docinhos das festas. Eu ia. Eu não sabia, mas o pouco que eu sabia, ela me ajudava, aceitava, ficava ralando coco, cortando tomate, cortando cebola, até que nisso eu aprendi a cozinhar, de ver o exemplo dela. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava me aceitando na família dela. Se ela nada pedisse para mim, sinal que ela não estava aceitando. Sabe? Então, é isso que eu quero deixar essa reflexão para nós todos hoje. Então, eu estava. Essas coisas de hábitos, tudo isso faz parte da nossa cultura e da forma de que nós temos de fazer a coisa corretamente. O brasileiro, de uma forma geral, não sei outros povos, mas nós, os brasileiros, eles somos muito sensíveis a qualquer tipo de correção, de comentário. Qualquer coisa que você fala, se ofende, acha ruim, acha que é uma crítica que não está gostando da pessoa, do jeito dela. Então, as pessoas ficam deseducadas. Às vezes a pessoa não sabe nem o que aquilo que ela está fazendo está errado. Ela não sabe, porque as pessoas não têm coragem de falar. Eu vou dar um exemplo que, para mim, foi muito marcante na minha juventude. Então, você chegava assim, até para a mãe, até para amigos. Estou bem vestida, tá legal minha roupa? Às vezes não estava. E a outra, para não te magoar, disse, tá bonito. Aí se dava 10 passos fora de casa, o povo te debochava e você não sabia por quê. Então, veja, se eu falo que tá bonito uma coisa que tá ruim e o mundo vai te debochar, eu sou tua amiga ou tua inimiga? Mas se você se ofende, aí ninguém fala nada. Educar é isso. Eu vejo nas escolas, nas boas escolas que educam as crianças, vou dar um exemplo que na escola que o meu neto frequentou, Santo Agostinho. Nossa, lá eles tratam um moleque de 4 anos, já chama de senhor e trata duramente. Fez uma coisa errada, eles chamam na chincha e o moleque sai chorando e fala, não é para chorar, fica firme, educa para ser gente. Não faz como muitas escolas que existem aqui no Brasil, que é para tolerar o erro e se desculpa com os pais. Não chame a atenção do seu filho, pelo amor de Deus, não sei o que, só para não perder a matrícula. Então, essa é a maioria dos brasileiros. Eu não aceito que está errado, nem que fez uma coisa errada. Então, imediatamente, quando você fala qualquer... chama atenção por qualquer coisa, por mais simples que ela seja, a pessoa se defende imediatamente. Se ela puder, ela inverte. Fala que é você que fez. Por exemplo, eu tenho esse livro. Aí eu pus aqui no livro, pus aqui na frente. Eu peguei o livro e pus em outro lugar. Vamos supor que você chegou e pediu o livro. Me empresta o livro? Eu falei, empresto. Aí você perde o livro. Aí você vai... Aí eu falei, o meu livro? Já te entreguei. Você não lembra? Não, porque foi isso, porque aquilo... Ela não admite que errou. E assim a pessoa faz, porque ela foi treinada na sua casa a ter argumento. Então, se ela tem uma boa desculpa, ela está desculpando. Ela não precisa nem ter razão. Eu vejo muitas crianças, muitos jovens, e adultos, mesmo dentro da porta, eu vejo que tem argumentação, mas não tem razão.
Então, tenta convencer com argumento, e o melhor argumento que tenta convencer, que não é, o erro não é dele, é seu. Não, não, foi você, a culpa é sua, você que esqueceu, você que não lembrou, você que não... E se você, entendeu? E se você não tiver certeza do que você está falando, você concorda, e às vezes você concorda para não brigar muito. Eu fiz isso durante anos, concordava para não brigar muito. Hoje em dia já eu prefiro falar, não, está errado. Está errado, não, não aceito não, não aceito não. É isso, porque senão você dá uma referência errada para a pessoa. Errada para a pessoa. E tem coisas, às vezes, que eu tenho certeza que está certo e não concordo para não agradar, porque se eu aceitar, nem a pessoa vai me respeitar mais, porque eu entrei na dela. Tá certo? É isso. Então a gente tem que ir pensando, refletindo e vendo como é que nós estamos nos autoeducando, nós aceitamos que o outro nos ajude e como estamos educando nossos filhos. E como é que nós nos dispomos a ajudar e a pertencer, a se envolver com o nosso universo. Ou nós só estamos ali quietinho para fazer o nosso trabalho. O que é fazer o nosso trabalho? Eu pensar na minha vida, então eu fico pensando na minha vida. Por que será que eu não tenho sorte? Por que será que eu não tenho emprego? Por que será que eu estou ruim? Por que eu não posso melhorar? Porque não se envolve, não ajuda ninguém, nem a si mesmo, nem quem está te ajudando. Quer ficar isolado? E o isolamento produz o quê? Ausência de todas as coisas. Então, se tem uma festa, já não te convida, porque você falou que quer ficar quietinho. Se tem uma coisa para fazer, já não te convida, porque você quer ficar quietinho. Se tem um serviço para dar, não faz também, porque você falou que quer ficar quietinho, entendeu? Então você fica quietinho mesmo. Fica fora da coisa, da história. Minha avó dizia assim que quando você precisa de alguma coisa, você pede para quem é muito ocupado. E quem é muito ocupado tem tempo de tem jeito de arranjar um tempo para te ajudar, ou para fazer alguma coisa. Porque quem não é, não faz, não faz. Eu já vi muita gente que não faz nada, não estava fazendo nada e disse que precisava de um tempo para ficar sozinho porque estava muito cansado. Cansado de quê? De si mesmo. Entendeu? Então, agora, quando a coisa é meio constante, a gente tem que refletir que esse isolamento, essa forma de ser, se ela não é física, não é produto de uma doença. Que às vezes excesso de vermes, anemia, uma série de sérias doenças, trava a pessoa, faz com que a pessoa não se movimente, não tenha vontade de se movimentar. E quando é mental, que ela não aceita crítica nenhuma, não aceita pressão nenhuma, outra coisa, pressão. Quando eu peço um copo aqui, não sei o que lá ali, não sei o que lá ali, é uma pressão, você você tem que fazer. Mas a pessoa não aguenta aquela pressão, então ela vai evoluir, vai fazer as coisas à medida que ela aguenta a pressão. Então você vê politicamente falando, eles pegam os políticos e ficam fazendo pressão em cima, pressão em cima, pressão em cima. Só vence quem aguenta a pressão, não é nem quem tem razão, quem aguenta a pressão. Quem não aguenta a pressão desmonta antes e se retira logo. Então veja como é que a gente, nós, quanto educados, aguentamos a pressão dos outros. Então, à medida que você aguenta uma pressão, você vai para frente. Você não aguenta, você fica para trás, porque você se ofende, você acha ruim, você briga. Não, porque não pode fazer isso comigo, porque eu não aguento, porque não sei o que. Então, fica quietinho. Então, fica no seu cantinho. Então, para. Então, é isso por temperamento, por educação, por aprendizado ou por deficiência mental? Ou espiritual? Porque espiritual é fácil. Você vai lá, toma um copo de ayahuasca, você se livra logo disso. Agora, permaneceu? Qual é a questão?
Então, o que a gente tem que pensar, a nosso respeito e aos dos demais, qual é o grau de comprometimento mental que não nos leva a ser melhor do que somos? É o limite intelectual, o limite mental, o limite espiritual, o limite psicológico, qual é? Aqui, outra vez, parece uma tela, assim, parece coisas na tela. Então, está percebendo? Então, vamos começar a perceber, antes de querer começar a estudar esoterismo, estudar os mistérios, querer outras coisas, começa a arrumar a tua cabeça para receber esse conhecimento. Porque esse conhecimento ele vem com a pressão de que você, com regras. Não é tudo que você tem que saber como lidar com isso. E se você não aguenta, se a gente não aguenta uma pressão, não tem educação para suportar a revelação de um segredo, a educação para se comunicar com outras pessoas, com outras culturas, você não pode aprender nada, não tem como aprender, sabe? Não tem condição. Então, a gente tem que ter, anterior a isso, ao conhecimento esotérico, tudo mais, tem que ter condição de aprendizado. E temos que ensinar nossos filhos a terem também, para já ir facilitando o caminho. Então, falei 3 coisas hoje. Sobre o ensinamento dos pais com os filhos, dos mais velhos com os mais novos, que quando a gente não passa o nosso conhecimento, a gente sucumbe, a nossa civilização acaba, a nossa família acaba, a nossa maneira de ser acaba. É um suicídio cultural. Tá? O segundo, quando a gente não faz nada. Ah, mas eu pago para o empregado fazer. Mas se você não souber fazer, você não sabe ensinar teu empregado, e teu empregado vai perceber que você não sabe, ele vai te sacanear, vai falar, não sabe fazer nada. Entendeu? E hoje em dia o empregado está caro, hein? Mesmo para rico. Mas mesmo assim, tem que aprender a fazer alguma coisa, cuidar de um jardim, tem que tomar conta da casa. Você tem que, se você nada souber e não tiver disposição de fazer nada, por quê? Porque não te ensinaram, tua família não te ensinou, ou você é incapaz? Pensa. Outra coisa, aguentar a pressão. Para algumas pessoas, isso que eu estou falando já é uma pressão. Nossa, deu uma dura, falando difícil, lá falando assim, isso já que eu estou falando é uma pressão. Não é uma pressão, eu estou só contando, estou falando, não estou. Estou esclarecendo quais são os hábitos indígenas. O índio, o iniciado, ele precisa aguentar pressão. Se não aguentar pressão, como é que ele entra no astral e vê todas aquelas coisas que pressionam ele a ser melhor, a fazer mais? Tem pessoas que não aguentam, mesmo tendo transe, vendo no astral, o mentor, todos os seres divinos falando, a pessoa quando ela chega, ela apaga aquilo da mente e se afasta e não quer saber porque ela não aguenta aquilo tudo, ela não aguenta ser melhor do que ela é. Aí ela entra em depressão e chora, quer morrer. Ai, eu vou morrer. Morro, não ajuda ninguém, não faz nada para ninguém, não é bem nem para si, pô. Tá fazendo o quê num planeta que está super cheio? Então, temos que ser útil, temos que dar utilidade à nossa vida. Sabe? Pelo menos ser útil para nós mesmos, se automanter, fazer as coisas para nós mesmos, pelo menos isto. Isso que eu estou falando já é muita pressão. Então, tá. Então, queridos, se eu continuar falando, vocês vão falar, nossa, é pressão mesmo. Então, nós estamos chegando já quase às 9 horas, já estou falando há 1 hora. Eu quero agradecer a presença da Mariana Bafa, aqui estou lendo os nomes, da Maria Isabel, do Sérgio C., sempre presente, do Sérgio Miguel,
do Luciano Assis, do Marcelo Vitorino, da Marcela Cabral, da Deise da Vila. Nossa, Rio Grande do Sul em peso, que bacana, Vicente Guindani, nossa, maravilhoso, querido, como é que está? Tudo bem? A Camila Afonso, muito obrigada, querida, por estar aí. Eliane, quem mais aqui? A Renata de Oliveira Araújo, não sei mais quem tem, são 11 pessoas que estão aqui ao vivo, 17 comentários, então deve ter umas 20 pessoas nos acompanhando ao vivo. Obrigado pelos coraçõezinhos, para você também, beijinho, luzinha para todo mundo, luz, vibração para todo mundo, um bom dia, que a gente possa ter realmente uma semana maravilhosa, que sábado a gente vai ter trabalho, já logo vou fazer a nossa propaganda. Agradeço a todos que foram no Curitiba. Tivemos um trabalho maravilhoso, lindo, lindíssimo, a banda arrasou, foi muito bom mesmo, muito obrigado por terem ido, e sábado tem mais, e amanhã a gente continua conversando mais um pouco sobre as coisas que nós estamos falando. Então, antes de entrar no conhecimento esotérico, nós temos que ter condição de ter esse conhecimento. Tá certo, querido? Beijão, obrigado por tudo.